Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Hola, soy Shafi. Bienvenidos a nuestro análisis de mercado semanal. Un mercado que yo ya no sé si está en velocidad de crucero, con piloto automático o simplemente es que ha pillado inercia y está, pues eso, que no hay quien lo pare de momento. Sim, isso de la inercia é muito interessante. Pode seguir muita coisa empurrando e frenar todo isso de golpe. A vezes não é tão sencillo. Por eso, ya veremos y ya veremos luego en los gráficos si esos sectores que vimos la semana pasada, que a lo mejor se sumaban a la fiesta, pues se están animando a sumarse o siguen en el banquillo. Sim. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo rápido. Antes, os dejo en la descripción del vídeo el enlace al vídeo de la grabación de la ponencia que hicimos en el Rankia Market Experience aquí en Valencia el otro día, una ponencia sobre cómo generar ingresos sistemáticos con opciones financieras. Entonces, si te interesa, en la descripción del vídeo os dejo el enlace, ¿vale? Bien. Pues vamos al lío. Desde el punto de vista macroeconómico, pues en realidad es que no ha habido muchas novedades y quizá por eso el mercado sigue subiendo, porque no hay novedades y entonces pues lo de la inercia, ¿no? Mientras no haya nada que lo impida, esto sigue rodando. Salió el dato del PCE, que hasta ahora sigue siendo el dato preferido por la Fed a la hora de analizar qué pasa con la inflación y tomar decisiones. Y el dato del PCE sigue mostrando que la inflación sigue subiendo. Tendencia preocupante porque desde enero por lo menos sigue al alza. Y tendencia preocupante también porque decíamos la semana pasada que esto no importa mucho si los sueldos acompañan, pero los sueldos no están acompañando. Entonces los hogares están gastando más porque las cosas cuestan más dinero y el sueldo, el salario está estancado. Entonces las tasas de ahorro disminuyen. Disminuyen a niveles que creo que no se habían visto desde 2008. O sea, Uh, tela. Tenemos a un PCE a niveles del 2023, octubre, y unas tasas de ahorro cayendo a niveles del 2008. Se están empezando a ver impagos, bueno, de hecho ya se habían visto, está acelerando las tasas de impago en tarjetas de crédito y en créditos, digamos, de más riesgo, ¿no? Pues los créditos estudiantiles, los créditos para los que se utilizan para comprar vehículos, ¿no? Los que, digamos, uno es lo que cuando le aprieta el bolsillo deja de pagar porque, bueno, pues no pierdes la casa, ¿no? Vamos a decirlo. Entonces, pues, en fin, es un tema que veníamos ya diciendo varias semanas. La parte macro preocupa, pero la economía aparentemente resiste. Y entonces hay mucha expectativa a ver qué es lo que Kevin Walsh hace o cómo afronta este escenario, ¿no? Con bolsas en máximos y la economía del bolsillo del contribuyente un poco en mínimos, pues cómo afronta el escenario. De momento, los bonos estables. Y los bonos estables en parte por las noticias que ha habido esta semana que llegan desde la guerra de Irán. Iba a decir, noticias buenas, no, noticias confusas, porque un día dice una cosa, al día siguiente la contraria, um dia bombardeia, outro dia un día retaliar. bombardean, otro día estamos a punto de firmar, lo que llega de Estados Unidos va en una dirección, luego llega Irán y lo desmiente todo, no se sabe lo que va a pasar. Lo último que han dicho es que parece que las dos partes están de acuerdo en prolongar el alto el fuego por otros 60 días. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo en los detalles de lo que hay que firmar, ¿no? Entonces Estados Unidos quiere que el estrecho de Hormuz se abra libremente, que circule el petróleo igual que circulaba antes de la guerra. Irán dice que no, Irán dice que ahí va a haber un control, aunque está dispuesto a compartirlo con Oman. Y entonces Estados Unidos le llama a Oman y le dice, oye Oman, como te dignes a hacer esto, vamos a tener un problema. Y ahí están de peleitas. También hay problemas con los detalles sobre el enriquecimiento de uranio y sobre otras partes del acuerdo, ¿no? Porque Irán quiere que ponga que Estados Unidos va a financiar lo que ha destruido. Estados Unidos no quiere que aparezca que él ha destruido. Entonces, en fin, no se sabe muy bien cuándo van a firmar el acuerdo, cuándo se va a abrir el estrecho de Hormuz, pero el mercado descuenta que va a ser pronto y que todo esto son pues rifirrafes de las negociaciones y nada más. Ya veremos, pero de momento el petróleo y los bonos se han relajado y esto pues ayuda a que todo pues esté como más tranquilo, ¿no? Y ayuda a que el mercado siga subiendo. Siguen subiendo los semiconductores, sigue subiendo la tecnología y sigue subiendo el FOMO, porque claro,
mientras más crece la bola de nieve, más crece la euforia de los inversores que dicen, oye, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Y entonces los analistas y los expertos, a mí no me gusta mucho la palabra expertos, pero los expertos están ya un poco alertando de que esta hambre por ganar dinero está haciendo que se aumenten las inversiones en muchos productos apalancados, ETFs, estos ETFs que son por 2, por 3, por 4, pero de un único activo. Muchas estrategias con opciones alcistas y todo eso olvidándonos de, o sea, sin gastar en protección, porque claro, ¿para qué protegerse si todo esto está subiendo, no? Ahora mismo poca gente se está protegiendo. Exacto. Y entonces alertan de que esto lo que hace es aumentar muchísimo el riesgo, porque en cuanto salga cualquier noticia, buena o mala, que sirva de catalizador para que se dé una rotación del dinero de estos activos que han subido mucho a los que han quedado más rezagados, pues en productos apalancados estas rotaciones suelen generar pues esos movimientos muy bruscos y eso puede ser peligroso. Entonces, pues momento delicado en el mercado porque el que está dentro, ¿cómo me voy a salir? ¿Voy a ser el tonto que me salga? Pues no. El que a lo mejor está fuera y todavía puede entrar o incluso estando dentro pero que puede añadir, pues voy a aprovechar, 100 euritos más, no sé qué. Y eso hace que la situación esté cada vez más delicada. Pero la música sigue sonando porque han puesto ahí una playlist de Spotify en bucle y mientras siga sonando aquí nadie para de bailar, ¿no? Es lo que hay. Vamos a ver la agenda. Vamos, que ya empieza a haber acciones interesantes, ¿no? Sí. Esta semana el rey indiscutible, mira, voy a coger el lapicito para hacerlo bonito. El rey indiscutible va a ser Broadcom, que es, digamos, de las más grandes que presentan esta semana y además del mundo de los semiconductores y con una gráfica bastante interesante, no sé si luego la vas a poner. Luego miraremos. No os perdáis porque luego la analizaremos. Broadcom, miércoles por la tarde. También dentro de lo que es tecnología, del campo de la ciberseguridad, que en nuestra newsletter hace un par de semanas hablamos de ese sector porque está también on fire. Tenemos el martes Palo Alto y tenemos el miércoles CrowdStrike. Estas dos grandes están también en un sector muy alcista y cualquiera de estas tres podría pues ampliar la subida o provocar un cambio, no sé, ya veremos. Sí, não, e só um comentário. CrowdStrike e Palo Alto estão em tendência alcista modo exponencial, não? Cohete, ¿no? Cohete, Cohete. mismo. E eu creio que há muita expectativa, porque vão sair na próxima semana esses resultados. Há muita expectativa que poderia generar algum estresse, não? Se Claro. não cumpre toda essa expectativa que está agora mesmo acumulada. Efectivamente. Tenemos también en esa línea Hewlett Packard, HPE, que se ha visto muy beneficiada ya por los resultados de Intel, de IBM, los de Dell que ha habido esta semana, que creo que ha subido un 30% en un día. Y ya no sé si HPE ha descontado ya todas estas posibilidades o todavía le queda por subir más, ¿no? Vamos a ver lo que dice. Tenemos también empresas del software como Doku, GitLab, esta de C3AI también. Y tenemos pues empresas del retail, que ya empiezan a salir muchas. Dollar General, Victoria, Ulta. Tenemos también Macy's, Ollie's, Thor. Tenemos por aquí el jueves, habíamos visto Lululemon. Y luego otras muchas conocidas también en carteras y trade. Five Below también. Carteras, pues, Rubrik, Siena, todas estas también, Credo, conocidas en... Sí, ya empezamos otra vez la... Por eso, semana interesante, parece que no estaba tan llena como otras semanas, pero hay muchas a las que hay que prestar atención. Desde luego, Broadcom, CrowdStrike e Palo Alto vão ser as reinas. Esas sí o sí. Eu o que também estou interessado em ver são as de retail, porque nos pode dar um pouco o sentimento de lo que está passando com o consumo general, que isso é muito importante nos Estados Unidos. Correcto. Calendario económico.
También muchas citas, perdón, muchas citas del calendario económico esta semana centradas en PMI e ISM de manufacturas el lunes y de servicios el miércoles. Y luego muchos datos de empleo. El martes tenemos la encuesta JOLTS, el miércoles ADP no agrícola, el jueves solicitudes de desempleo, el viernes también datos no agrícolas. O sea, una semana con bastantes datos que nos dan información sobre cómo va la economía en Estados Unidos. Y estoy viendo aquí que el lunes habla Jerome Powell. Pues bueno, No, Jerome Powell no, Kevin Walsh no. no sé, pone Powell Speaks. Ah, bueno, interesante, porque él ya no es el... No, Bueno, ya veremos ya qué va a veremos si decir. es Powell sin ser el Fed Chair o si es Kevin Walsh, ¿no? Sí. Eso es lo que hay. Volvemos a repetir, la macro parece que va por un lado y el mercado por otro. Sí, pero ya miraremos los bonos, las tasas de interés. Eu creio que han dado uma refrescada Sí, e isso não está mal para o mercado, pero o mercado está um pouco extendido. Logo miraremos algumas métricas, pero de momento sigue com força. A inércia aún sigue aún sigue en marcha empurrando. y además junio promete, porque comentábamos ayer, este mes de junio habrá que hacerle seguimiento a ver si hay desenlace en cuanto a la guerra de Irán, habrá que hacerle seguimiento a la entrada de Kevin Walsh en el escenario y habrá que hacerle seguimiento a la salida en bolsa de SpaceX. Sim, e também isso vai ser o que vai mover muita coisa, não? Pero as eleições, não, de médio término dos Estados Unidos já começa, Empieza la campaña empieza a ya. campanha e isso já pode mover um pouco o mercado também americano, não? Sí, siempre hablamos del americano, básicamente. Sim, Muy bien, pues vamos a ver las gráficas. miraremos. Vamos. Na semana passada nós outros mostramos 4 gráficos que comentamos que poderia passar essa semana. Então eu vou pôr nesse em câmera aqui e mostrar o que havíamos visto na semana passada e de certa maneira ha confirmado essa semana o que comentávamos. A ver. Aqui é o SPX, havíamos marcado o nível de 7.498 ou 7.500 que havia legado e nesse ponto estava uma correção e estava começando, na semana passada, começando a rebotar e nós decimos que ou romperia esse nível de 7.500 e podia subir um pouco mais e de hecho ha subido, ou poderia haver uma outra correção formando um doble techo. O doble techo não se ha formado, se ha superado o nível de 7.500, ha dejado uma vela Doji el viernes, não? Essa vela é um pouco indecisão, temos que esperar lunes para ver se vai seguir subindo ou não. Pero ha confirmado a rotura, temos umas quantas velas por em cima e sigue subindo. Lo mesmo ha passado com o Nasdaq, ha superado o nível de 29.600 aproximadamente e ha seguido subindo. E lo mesmo com o RUT, se ponemos aqui o nível de resistência em 2.885, o RUT ha superado, aunque o RUT está aqui dentro de um rango, digamos, lateral, pero não está mal, porque está havendo, quando empieza a cair, há um rechaço da caída. Se vê que há gente comprando as pequenas empresas e mantendo o preço aqui arriba. Os gráficos siguen alcistas de los índices, pero há certos pontos que eu queria mostrar e vamos ver nos outros gráficos. E hablarei del ouro nos outros gráficos. Pero antes, quero mostrar o ponto que me preocupa. Esse é o gráfico do SPY, o índice como um todo. Estou ampliando e se eu mostro aqui o índice, o valor que está agora, 756,48. E a média de período de 10 e no gráfico mensual, estamos aqui mensual, a média está em 686,20.
Se nós vemos uma calculadora e dividimos 756,48 dividido por 686,20, nos dá que o preço de cierre del final de mês, que foi viernes, está 10% mais alto que a média de distância, ¿no? Entonces voy a volver ahora el gráfico. Voy a dejar la misma escala que están los otros, empezando en 2022. Observamos aqui uma grande subida, ¿no? 2 meses subindo muito forte e se ha separado muito de la média de 10. ¿Por que isso me preocupa? Agora vou mostrar casos de sectores que ocorreu algo similar a isso. Se vemos o XLE, essas velas amarilhas é enero. Esse é um gráfico. Todos os gráficos são velas mensuais. Cada vela é o movimento de um mês. Quando há uma vela amarilla, é enero, início de ano. Quando estão as velas moradas, é que o preço está por debaixo da média de 10 e velas verdes por encima. Então, vemos que enero, fevereiro, março, XLE subiu muitíssimo, se ha separado da média de 10 e que ha passado depois. Isto está aqui nesse rango lateral, quizás esperando a média de 10 para poder rebotar ou terminar de cair. Então, vemos que houve uma pausa depois de uma certa subida. Se observamos o industrial nesse ponto, que ha subido 2 meses muito forte, logo também houve uma pausa, está tocando a média de 10 e não tem muita força. El de consumo discrecional, vimos que desde o final de 2024 teve uma subida muito forte e logo uma correção um pouco mais potente, passando por debaixo da média de 10. El de salud, uma subida muito forte, se separou muito da média e a volta a tocar a média. Então, lo normal é que podemos ter uma certa correção. E isso vai depender deste sector, o sector de tecnologia. E vou poner para comparar aqui ao lado, o sector de semicondutores, que está 2 meses subindo sem parar. E se pongo aqui o sector de software, esse está começando a subir. Esse ocorreu justo ao revés. Ha caído muito e agora está volvendo uma reversão à média. Se esse sector se frena e este não sube tanto, é muito provável que o Nasdaq frene um pouco e, consequentemente, o SPY poderia também ter uma frenada. Então, o que quero mostrar com esses gráficos mensuais é que nos hemos extendido muito devido ao semicondutor e parte de tecnologia. Se esses 2 sectores agora têm uma frenada, e eu tenho dúvida se só o setor de software vai ser suficiente para seguir empurrando o índice hacia arriba. Então, temos que ter atenção agora de cara a junho. Vale. Então, esse é o ponto. Eu não digo que vai haver uma correção, mercado barrista. Não, é o que hay que prestar atenção. Prestar atenção, poderia ter uma pausa, não? Vale. Pero, por outro lado, se vemos o VIX está em um nível de 15,32 e bajando. VIX, quando chega a níveis muito baixos, normalmente tende a volver digamos, ao promédio, que é alrededor do nível de 20. Então, estamos muito baixo, isso é bom para o mercado, pero em geral há uma reversão à média. Quando há reversão à média, se vamos ao SPX, podemos ter alguma correção aqui. Não diria começar a cair assim, não, pero um pullback ou caminhar um pouco de lado esperando as médias para seguir subindo. E se vou a um gráfico semanal, vou a poner um Fibonacci
desde aqui do início desse movimento hasta la parte de arriba e la correção que hubo, podemos ver que o Nasdaq, perdão, o SPX está chegando muito cerca Del objetivo, ¿no? do objetivo de 61,8%. Não me gusta usar las velas, me gusta usar o corpo de cada vela para mostrar que é onde ha havido mais volume de negociação. Então, esse ponto mais baixo, esse que seria o mais alto de corpo, e aqui. Vemos que está a tocada de 61,8 está parado agora mesmo aí, não? Veremos se vai ter força para seguir subindo ou se tendríamos um rebote hacia abaixo. Então, é um ponto de atenção que podemos ter uma certa correção. Vale. Vale? El Nasdaq, como vimos, el XLK e el SMH estão aqui umas marcas que havíamos deixado antes se ocorrera uma reação, um rebote, perdão, passe abaixo. Vou deixá-las aqui um período mais, pero el Nasdaq muito potente. Se ponemos uma extensão de Fibonacci, tal como havíamos puesto no SPY, ou no SPX, que é o mesmo, nós aqui já superamos o 61,8, hicimos um pullback e continuamos subindo. Então, o próximo objetivo é 32.300. Não vai chegar na próxima semana. Tampouco estou seguro que vai manter esta inclinação, pero poderia haver um pullback intermédio e seguir subindo. Então, se vê que de momento sigue alcista os mercados. O ouro, que comentamos que vamos ver neste gráfico, o ouro está seguindo essa tendência bajista, cada vez que toca a tendência, rebota hacia abaixo. A vela de viernes foi uma vela que tocou o gráfico, ha tocado aqui e ha rechazado. E o que nos chama a atenção é que a média de 50 empurrando hacia abaixo, não? Haciendo el sándwich, e a média de 200 empurrando hacia arriba. Vamos ver qual vai ter mais força. Lo que não me gostaria ver, e isso sim seria uma perda de uma tendência alcista de mais longo prazo, é se o ouro, ou pelo menos o ETF GLD que siga o ouro, perder o nível de 400. Caso contrário, se rompe a média de 50, poderia ser uma boa indicação. Então, agora mesmo eu lo vejo um pouco indeciso e vou quitar esse Fibonacci daqui, que há tempo que está aqui e não está cumprindo muito bem. Pero lo que sim está cumprindo é esse nível de soporte, ¿no? De soporte ao redor de 400, que foi resistência aqui, logo soporte, soporte, soporte. Vamos ver se vai ter realmente força e romper hacia arriba. De momento estamos fora do ouro, seguimos fora e esperando essa definição. Bem, se vemos as taxas que comentamos, que essas taxas chegaram a níveis muito altos, a metade de maio, chegou a preocupar um pouco, mas logo caíram. Vamos ver se a média de 10, a média de 50 aguanta ou se vai barrar um pouco mais. Esses os yields de 10 anos. E os yields de 30 anos chegaram a superar o nível de 5, muitíssimo, não? 5,2, e agora está caindo, está sobre a média de 50. É um gráfico alcista de meu ponto de vista. Vamos ver se isso vai ter força aqui na média, empurrar hacia arriba, ou se vai perder essa configuração. Pero não queremos que seja alcista, não? Não queremos, pero lo es. Vamos ver se vai perder essa configuração e romper hacia abaixo. Pero me dá a impressão que podemos ter um rebote hacia arriba. Bueno, então, essa é a preocupação. Pero agora mesmo ha vuelto a níveis que o mercado está acostumado a mover. Bitcoin.
ha perdido esse canal alcista, está barrando ao nível de 72.500. Lo ideal é que rebotar aqui. Agora mesmo Pinta feo. não me gusta muito o gráfico. Hemos comentado o SPX, que está em uma tendência alcista, ha superado o 7.500, pero a vela de viernes poderia ser uma indicação. O volume é muito alto, pero normalmente final de mês ultimamente Rebalanceo de cartera y suele esas tener cosas. volúmenes altos, ¿no? ¿Qué me llama la atención dentro del Nasdaq y del SPY? A ver, Si vemos el Nasdaq de igual ponderación, ¿no? El QQQEW, me parece que está mais forte que o próprio Nasdaq. Então, parece que os semicondutores continuam fortes e empresas que não são da área de semicondutores estão empurrando forte também. eso sí que se están uniendo. E isto Alcista. demonstra amplitude de mercado, pelo menos no Nasdaq. E se vemos o RSP, que é o SP500 de igual ponderação, não mostra tanta força No. como o Nasdaq, aunque é um gráfico alcista. Está rompendo o Sí, máximo, pero tímido. pero tímido, pero é o que decimos. Esse tipo de mercado é muito punheteiro, porque vai pem, 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 de pouco a pouco não nos dá muitas señales de entrada e quando vemos já se ha escapado, não? Sí. Então, me parece alcista e quero mostrar aqui os bônus de 20 anos. Depois de los yields que subiram muito, os bônus caíram, estão rebotando, frenando aqui na média de 50. Bom, veremos se vai haver força para superar e manter-se por em cima del 85, que ha sido pontos de rebote antes, não? Pero sigue em tendência barrista los bônus, e há bastante tempo, eu creio que é a caída Sí. mais forte de los bônus de muitos anos. Veremos que pode passar aqui. E o petróleo está aguantando essa tendência alcista, pero perdeu a média de 50 e já temos 3 velas por debaixo da média de 50. Clave para a próxima semana é se realmente perde esta linha ou se rebota aqui e supera a média de 50. Se cai por debaixo disso, seria bueno para a inflação e seria bueno para muitos governos que agora mesmo estão com problema de preço de petróleo, não? Sí. Bem, se filtramos os sectores por os que mais ha subido em el año, vemos que o SMH ha subido 66% desde enero de 2026, desde aqui. Uma subida bestial. Tivemos um pequeno pullback nessa parte e estamos em um rango lateral que temos que ver, como sempre falamos, como funcionam os gaps. Vamos ver qual rango vai ser mais forte aqui. Se rompe esse máximo na próxima semana, eu espero mais subidas, pero poderíamos ter uma correção. Atenção a isso. Del lado oposto, me chama a atenção, dentro do setor de tecnologia, o IGV, é assim que se diz, não? IGV. IGV ha formado um doble suelo e depois ha superado esse nível de 87,99, ha posto na sexta marcha e superando a média de 200. A clave agora é se essa média de 200 funciona como suporte. Então, vamos verificar se há um pullback e se sigue subindo. Isso seria muito bueno para o Nasdaq e para o mercado em geral, que as empresas de software sempre han sido, quando subem, buenas para o mercado. Pero tem pinta de que poderíamos ter mais subidas aqui. E esse patrão
que hemos comentado de formar esse doble suelo, romper essa linha de tendência bajista e subir com força, está passando lo mesmo dentro do setor de saúde. O setor de saúde ha caído, ha formado esse doble suelo e agora mesmo ha roto essa linha de tendência bajista e está começando La resistencia esa de 148, ¿no? claro, e está começando a tentar superar esse nível. Se superamos esse nível, poderíamos voltar aqui a 157, que foi o máximo anterior. Então, essa caja, desde essa parte daqui, que foi mínimo, Sí, esse rango é eso te iba a importante decir que superar. más que un nivel es una franja ahí problemática, ¿no? Entre 148 y 151. Sim, pero está subindo e está começando a ter mais volume. Sí. La vela de viernes, eu creio que foi uma vela de cierre de mercado, muita gente ajusta a A carteira. ver a partir del lunes qué pasa. Temos a XLK que sigue muito forte. Viernes cerrou com um gap alto. Normalmente, quando cerra, depois de abrir com gap, poderia ser uma indicação alcista e podemos ver aqui um gap, logo um gap que... O que eu quero dizer é, chega hasta aqui, al dia seguinte abre aqui e termina mais alto. Lo normal é que siga subindo. Pero como estamos muito extendido, veremos na próxima semana se esse gap vai funcionar. Pero todas as vezes que abre o gap alto e termina por em cima, temos um pouco mais de subida. Veremos quanto mais de subida vamos ter aqui. E dentro do setor de tecnologia, como comentamos, as empresas, queria falar rapidamente de Broadcom. Broadcom me parece um gráfico alcista que depois de formar esse patrão estava nesse rango lateral e essa vela superada o máximo. Pero qual é o problema? Temos earnings dia 3 de junho. Então, há que ter cuidado quem quer entrar aqui, pero me parece uma configuração alcista, não? Y aquí otra vez, un gap cerrando al alza. Sí, la configuración es alcista, pero los earnings los carga el diablo, entonces habrá que ver. Quem quer entrar, hay que entrar mercado. com proteção, ¿no? Mi consejo es ese. Pero veo alcista, se essa empresa sigue empurrando hacia arriba e se Nvidia consigue este pullback continuar subindo, podemos ter mais subidas dentro do sector de tecnologia e semicondutores. Pero agora mesmo, essa vela de viernes foi uma vela um pouco rara, porque isso foi os últimos minutos del dia. Sí. Então, venia bastante bem e aqui, faltando 6 minutos, uma caída que saiu de la nada. E isso chamou muito a atenção, não? Sí. Microsoft porque está dentro do sector de software e GV. E vemos que essa configuração que se ha hecho aqui é alcista de meu ponto de vista. E essa superação, veremos se vai ter força para superar a média de 200, pero Microsoft me parece que está tentando cambiar a tendência. E o sector que está dentro, ele está ajudando. E, para terminar, as duas empresas que falamos que vão ser importantes, que seria Palo Alto. Palo Alto, muito extendido, e veremos CrowdStrike também, está muito extendido. Há uma expectativa muito grande de resultados aqui que poderia generar um resultado justo ao revés.
mucha gente comprando ahora para poder salir luego, ¿no? Y si vemos Compra el CrowdStrike, rumor, ¿no? Dicen. compra rumor y vende con con la Mm. información real. Que igual toda esa gente que lleva estas semanas invirtiendo es porque leyó nuestra newsletter. Sí. Ent- Pero entrar ahora con los earnings la próxima semana, yo entraría con protección, collar o compra de put, pero Sí, está muy alcista. Pero basicamente eso, yo lo que veo, el mercado está muy concentrado em algumas empresas, pero essa concentração é alta dentro de los índices e essas grandes empresas tecnológicas estão empurrando os índices hacia arriba. Veremos agora com o início de resultados se vai continuar subindo tanto. E eu vejo no gráfico mensual como se ha estendido um pouco mais, poderíamos ter algum ou um rango lateral andando de lado ou uma pequena correção. Não vê o câmbio de tendência. Por isso estaria atento em função do gráfico mensual. Pero o mercado de momento eu lo veo que sigue alcista. sí, sigue alcista, sigue la fiesta. Falta que determinados sectores se unan, pero cuidado porque puede haber rotación en cualquier momento porque hay, pues eso, muchos sectores que comparativamente están con mucha más potencial de subida, porque estos lo suyo sería que corrigieran un poquito o por lo menos se frenaran, pero ya veremos, Sim. ¿no? Pero basicamente é isso. Miraremos ao início de junho, como na próxima semana, como se vai comportar. E não Y tenho a la muito mais que marcha. ir à la marcha. Aproveitar mientras Pues há a fiesta. yo anticipo un mes de junio interesante, que luego ya nos vamos todos al verano y ya perdemos las ganas de estar aquí, ¿no? Pero junio promete, pues eso, por la salida a bolsa de SpaceX, por todas estas que están disparadísimas para ver si corrigen o no corrigen, por el desenlace de la guerra de Irán, por qué puede pasar con los bonos, la entrada de O Kevin, petróleo, se vai seguir el caindo ou não. petróleo y en fin, pues habrá que estar muy atento porque está emocionante. Sim. El año empezó bien, marzo tuvimos un percance, mayo ha vuelto a la tendencia alcista fuerte, pero vamos a ver junio que nos va a mostrar. Sin duda, el que se abriera el estrecho de Hormuz, yo creo que sería noticia bomba y determinante para bien o para mal, Muy positivo, muy sí. positiva para muchas cosas y ya veremos si para todo, pero eso sí que sería algo que marcaría un antes y un después, quizá, Sí. no sé. Así que habrá que estar atentos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. Atentas a esos movimientos que puede haber en bolsa. Y si estás ganando mucho con las que están subiendo, pues máxima cautela. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.